Fala maninho, eu sou Valber Oliveira e esse é o canal Vento Norte. Hoje a gente está aqui para bater um papo com Clarice Arbela, uma liderança indígena do norte do Brasil. Ela que é presidente da Associação de Mulheres Indígenas do Rio Negro, residente em Manaus, a AMARG. Acho que é isso, né, Clarice? Obrigado por ter comparecido. Desde já a gente agradece a sua presença aqui no canal. Boa tarde, Valber. Muito obrigada pelo convite. Você coloca um espaço para a gente conversar um pouco a respeito dos povos indígenas, sobre as mulheres indígenas do Alto Rio Negro, né? Então, eu sou Clarice, meu nome indígena é do Rigó, do povo indígena tucano, do noroeste do Amazonas, do município de São Gabriel da Cachoeira, terra indígena do Alto Rio Negro. Então, eu sou de lá, mas agora há 12 anos eu já moro aqui em Manaus por conta de estudos, né? E também para conhecer um pouco, né, da atuação das mulheres indígenas do contexto urbano, na qual eu sou coordenadora desta Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, que iniciou, né, essa associação é uma associação de mulheres indígenas, uma das primeiras associações indígenas do Brasil, né, que essa associação foi fundada 29 de março de 1987, então ela já caminha com seus 34 anos, né? Então, eu vim de lá da região do Alto Rio Negro, do estado do Amazonas, e hoje eu estou aqui, né, como liderança destas mulheres, né, do Rio Negro, no contexto urbano, e a minha caminhada, ela inicia, né, a partir do momento que eu faço parte de um movimento indígena, né? A minha atuação de liderança como mulher indígena, ela inicia deste espaço da Associação de Mulheres Indígenas em 2009, né, na qual eu fui convidada para fazer parte desta associação e, ao mesmo tempo, ser professora da língua indígena tucano. Então, para estar no movimento, inicia neste momento, né, para fazer parte desta luta, de ser professora indígena e, ao mesmo tempo, liderança, ela requer um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, uma aprendizagem, né, de cada dia. Ser liderança indígena, ela passa por um momento de formação na prática, né, fazendo parte de um movimento macro, né. Então, a Associação de Mulheres, ela faz parte de uma cadeia de redes, né, de luta das mulheres, ou de luta dos povos indígenas, e na qual ela pertence, nós somos base da COIAB, nós somos base de uma rede de mulheres indígenas do Amazonas, nós somos base da APIB, né, Articulação Clarice, desculpa, só para a gente compreender, essas duas associações que você se refere, a COIAB e a PIB, né? Então, só para o pessoal que escuta a gente, vê a gente, para entender. Certo. A AMARG, né, que é a Associação das Mulheres Indígenas Residentes do Alto Rio Negro, né? Quando você falou da região aqui do estado do Amazonas, vamos dizer assim, uma articulação, um braço, enfim, dessas duas associações que você falou, e como é que funcionam esses outros dois tipos de associação? Então, a PIB, ele é em nível nacional, ele é macro, em nível nacional, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, ela é nosso macro de representações, né, de todos os povos indígenas do Brasil. A sede dela é em Brasília, né, que faz frente política né, dos povos indígenas. E depois a gente se organiza regionalmente, né?
ou seja, a região amazônica, no caso, 9 estados, ela faz parte da coordenação das organizações dos povos indígenas da Amazônia brasileira, que é COIAB. Então, a COIAB ela é base da PIB. Então, e COIAB ela faz parte de 9 estados, né, da região amazônica. Entendi. E vem as nossas organizações indígenas regionais. Digamos assim, no Amazonas existem várias organizações indígenas, né, que é representante coletivamente. No caso do Rio Negro, é FUIRME, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Então, dentro desse espaço também, ela faz, as mulheres indígenas também faz parte de uma rede, né, que também a gente chama de UMIAB, União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira. Essa união é a rede das mulheres indígenas da Amazônia Brasileira. E neste contexto também acontece a rede Maquiraeta, que é Rede das Mulheres Indígenas do Amazonas. Então, o MIAB ela representa a região amazônica, a Maquiraeta representa a região do Amazonas, e a FUIRNE é do Rio Negro, né? É a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. E a MARNE, ela é local, no caso, ela representa, a Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, ela representa somente as mulheres que vieram lá da sua base, lá do seu município, interior do município de São Gabriel da Cachoeira. Então, ela se concentra aqui em Manaus, ela é local, né? Ela é do contexto urbano, dentro da capital do Amazonas, que é Manaus. Então, entendi. Por isso que eu estou dizendo, é uma rede de cooperações, né, de articulações políticas. Então, entendi. Desculpa, você ia complementar. Tá. Não, isso que eu faço parte, né, desta rede, né? Então, eu gostaria assim de dizer, é muito assim, um prazer mesmo de estar falando, de estar esclarecendo, é que os povos indígenas têm suas organizações próprias, né? Tem sua forma de organizar. E enquanto liderança, a gente aprende nesse contexto, né? Enquanto mulher indígena, como eu já disse, o meu inicial como liderança, eu tenho base na Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. Então, ele vai caminhando, depois, como eu sou professora, os professores indígenas também têm sua rede, né? Que se chama Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas, na qual uns 2 anos atrás, eu fiz parte como presidente desta rede, né? Presidente do Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas. Isso os professores também têm suas redes, mas também sempre estão conectados com as organizações de forma política, de forma dialogada, de forma harmonizada, né? Então, aqui vem o maior desafio de ser liderança, você ser política, você vê a parte administrativa, né? Mas é muito bom quando a nossa expectativa vence. O que não é bom quando a gente depara politicamente da questão do sistema brasileiro, porque a gente sabe muito bem como nós estamos pisando, né? Esse tempo para nós não está sendo fácil, né? De fazer frente, de estar fazendo lutas, né? Mesmo que esse processo, né, ele é bem desafiador, né? Agora, nesse momento, é bem desafiador para nós, povos indígenas, imagina para as mulheres indígenas, né? Entendi. E é exatamente aí, Clarice, que eu queria pegar um gancho, né, assim, você falou, né, enfim, nesse atual momento, eu queria que você obviamente, esteja falando do atual governo, né? Se fala muito dessa redução o que já não era tão amplo, né, mas dessa redução dos direitos dos povos indígenas.
quais assim, os principais direitos, né, enfim, os principais retrocessos que os povos indígenas estariam vivendo, né, com a assunção do novo governo? E se de Bem, fato também houve. ah, E se de pode fato falar. também houve. Assim, e se de fato também houve avanço em outros governos, se realmente houve avanço em outros governos, ou não houve nenhum avanço e esse governo apenas retrocedeu, né? Então, queria que você pudesse traçar assim, um panorama em relação a esses direitos, né? Certo. Então, Valber, a gente vem caminhando de um processo, né, na verdade, os povos indígenas nunca foram respeitados, né, pelo modo de ser, né, pelo seu modo de ser, pelo seu modo de existir no Brasil. Então, em 1988, a partir da Constituição Federal, povos indígenas lá eles conquistam, né? Por isso que tem 2 artigos, para nós é muito importante desses artigos que contém na Constituição Federal, né? Que realmente ampara as tradições, os costumes, as línguas dos povos indígenas, né? E ali a gente nasce como uma sociedade civil, e sociedade brasileira reconhece como povos indígenas, mas antes disso a gente sofreu muita violência, né? Muita violência mesmo, né? E o nosso sistema capital, ela não tem nenhum respeito com os direitos dos povos indígenas, né? Então, por conta disso, a gente sofreu bastante, né? Eu vejo assim, a nossa educação, ela foi realmente violentada de uma forma muito cruel, né? Fazendo que desapareça a nossa língua, o nosso modo de ser, o nosso costume, os nossos princípios econômicos, né, que é totalmente diferente com o qual que a gente está vivendo agora, né? Então, ela tem uma história muito triste para nós, né, que traz também uma possibilidade, né, possibilidade de entender de que nós temos que lutar, né? Eu acredito pela luta a gente garante os direitos dos povos indígenas e outros povos também, não é somente os povos indígenas, né? E em 1988 ela nasce, né, com essa perspectiva, com essa ansiedade de que a gente conquistou, né, e fazer parte dessa sociedade, e foi avançando um pouquinho, né, quando os governos desses anos, né, depois de Constituição, eles começaram a fazer demarcação, homologação de terras indígenas, na qual a nossa região foi uma das primeiras que foram homologadas, né, mas esses governos, eles não cumprem a determinação da legislação, né, eles têm um prazo para homologar as terras indígenas. Por que pode homologar os povos indígenas? Por que para nós é tão importante o território? Né? Por que a gente não fala um pedacinho de terra? Para nós, território, né, ela tem um todo, é uma vida, né? É uma vida que está aí. Não é só uma vida humana que está aí, mas toda uma diversidade biológica de fauna, flora que se encontra aí, que os povos indígenas reverenciam essas vidas, né? Ali, para nós, tem uma nossa espiritualidade, né? Por isso que a gente não pode dizer, o índio ele quer uma terra, um território grande, né? Não um pedacinho de terra, porque se a gente ter um pedacinho de terra, mesmo que matar, né, os seres que fazem parte dessa harmonia da vida dos povos indígenas. Eu acredito que todos os povos, né, querem fazer parte dessa harmonia
né, da terra, da mãe terra. Então, o território para nós é sagrado, ali tem uma vida, ali tem a nossa espiritualidade, a gente tira nos igarapé, nas águas, tem nossas espiritualidade, né? Tem seres vivos que a gente conversa, né? Tem seres vivos que dependem da gente e a gente depende deles. Então, para nós, os primeiros principais retrocessos é questão de territórios, né? Que hoje a gente está uma baita luta que não está sendo atendido. Vai para 4º ano que esse governo ele não está atendendo, ele não está respeitando nossas reivindicações, não está respeitando os nossos direitos de viver e existir. Então, o pior governo é agora, que nenhuma terras indígenas foram homologadas, né? E fazendo isso, ele não está respeitando a legislação que está lá, a legislação brasileira que está aí, né? Vocês que são direito podem estar entendendo nisso, né? E o principais retrocessos é não dar continuidade dessa demarcação de terra dos povos indígenas. E, pelo contrário, ele o sistema brasileiro, o governo hoje, ele torce que acabe as terras indígenas aí. Significa que não tem respeito com a vida, né? Significa que não tem respeito com a fauna e flora que está aí, né? Significa que não tem respeito com a biodiversidade da sua própria terra, né? E outro, não respeitando as terras indígenas, começa a agredir com as queimadas, né? Começa a agredir com as queimadas da nossa floresta. Mas como é que seria entendi esse primeiro ponto que você falou em relação à primeira agressão de direitos, seria a não continuidade de demarcação das terras, né? E o segundo seria essa questão das queimadas, né? Como é que seria esse retrocesso? Seria um incentivo às queimadas ou o próprio governo patrocina? Como é que seria essa infringência desse direito em relação às queimadas? A gente acredita que o governo incentiva descaradamente, né, fazendo propaganda enganosa para as grandes empresas, para os grandes empreendimentos, né? A gente sabe que trocar de uma terra amazônica, do Amazonas, inclusive, trocar para um pasto do que as vidas que estão aí, né? Não tem preço para nós, não tem preço que paga. E eu, assim, a gente quer progresso, pode ser que tenha, que a gente, algumas vezes, com certeza, alguns indígenas, pode ser que eles estão torcendo para esse progresso, mas não desse tipo de progresso que está aí. Né? Então, por isso que eu estou chamando, os princípios econômicos nossos é totalmente diferente que o governo está querendo que os povos indígenas agreguem. Né? Então, isso, essas queimadas é um incentivo, sim, está claro. E outro item dos retrocessos, a partir do momento que eles incentivam dessas queimadas, né, para colocar, para servir de pasto, né, para sua boiada, e, ao mesmo tempo, também, ele faz agressão aos povos indígenas com uma promessa para as grandes empresas de minerações, de madeireiros, de agropecuários, né, que tá aí para entrar e trabalhar nas terras indígenas, né? Então, se a gente quiser
que avance na nossa terra, seria um mínimo respeito que ele deveria ter é conosco, porque um dia, sim, a gente vai, sim, fazer o nosso uso nessa terra, mas não de uma forma degradante, não de uma forma destruidora, né? Mas que a gente quer continuar com floresta em pé e fazendo uso de um bom uso, né? Não agora, né? Talvez o governo brasileiro ele só visa o lucro, não a vida. Ele não visa a vida existente dentro das terras indígenas, principalmente a região amazônica. Né? A gente sabe que, uma vez destruído, nunca a mata será igual à Mata Virgem, né? Em pé, floresta em pé, né? Então, é uma preocupação enorme para nós, né? Nesse tempo, né? Que é muito retrocesso que está havendo, né? E outros, né? Que ele vem fazendo, a parte da educação, a parte da saúde, e tudo é uma violação de direitos para nós. Entendi. E Clarice, outra, você falou aí em relação, né, que alguns dos povos indígenas pensam no que você chamou de progresso, né, que não é a mesma palavra para a gente, é diferente, né, a palavra progresso do homem branco para os povos indígenas. Mas, assim, como é que nesse atual momento, como é que você classificaria como você mesmo disse, né? Como é que seria esse progresso, né? Que para a gente tem uma outra conotação. Como é que os povos indígenas imaginam esse uso, como você falou, há um princípio econômico dos povos indígenas, obviamente que são diferentes dos povos mais ocidentalizados, né? Então, como é que seria na imaginação dos povos indígenas, na imaginação da Marne, né? Como é que seria essa ocupação, né, desse solo? Então, para nós, na verdade, sempre existiu esses princípios econômicos dentro de um sistema dos povos indígenas, né? Esse respeito com outro povo, esse respeito com as crianças, com os jovens, com os velhos, né? Com os mais antigos. Então, o sistema brasileiro, ela mata nesse sentido. Quando a gente fala de um princípio econômico, ela parte de uma vida, né? Ela faz com que a vida floresça, né? E não com que nós estamos vendo uma boa parte das pessoas passam fome, ficam na rua pedindo, né? E uma parte fica com o maior lucro do país, né? Mas seria possível... Para os povos indígenas, não. Para os povos indígenas, o que eu tenho, o meu parente tem que ter, né? O que eu como, o parente tem que comer e também solidarizar com outro parente, né? Então, é um sentido muito de reciprocidade, de solidariedade, né? De empatia, de que meu povo, o meu outro povo, né? Que faz que vivam com harmonia, né? E o nosso sistema de hoje brasileiro, ele é tudo pelo contrário, né? Todo o lucro que ele tem, o rico que tem, né? O rico que quer passar, mas ele não vê que o trabalhador faz parte desse processo que ele está rico, e maior parte nós temos pobre, maior parte tem miséria, né? Maior parte do Brasil, ele está passando fome. Então, esse sistema, eu acredito, ele está avançando muito rápido.
né? E ele contrapõe com o nosso sistema, ele impõe que nosso sistema do povos indígenas abarque nesse sistema, né? Então, a nossa luta, a nossa contraposição é nesse sentido, né? Que eu ver o meu parente igual eu, me preocupar com o meu parente no sentido coletivo e no sentido individual. Então, quando vê... pode Não, falar. não, desculpa, o que eu queria também saber é se seria possível, se vocês imaginam, né, você como uma liderança, imagina essa exploração das terras indígenas, claro, liderado pelas próprias lideranças indígenas, né, só que de uma forma industrial, como você falou, em relação à mineração. Se há algumas vertentes de lideranças indígenas que pensam assim, olha, tudo bem, a gente pode até explorar a mineração, mas o jeito que vai explorar é desse jeito. Né? Se você, como liderança, pensa em algum jeito desse modo de exploração, ou não, ou vocês são totalmente contra a exploração, né, via mineração, modo industrial de exploração. Para nós, os minérios é coisa sagrada, né? Ele tem dono praticamente, que é Mãe Terra, né? Quando a gente vai explorar, a Mãe Terra fica brava, fica triste, e acontece um monte de coisa ruim, né? Então, nós, povos indígenas, é totalmente contra do jeito que está sendo explorados. Tem muita coisa para a autossustentabilidade, né? É muita coisa, nós temos biodiversidade pode servir para a autossustentabilidade do povo, né? Mas mineração, ela traz um desgraça, um desastre para nós, não sei para o não índio, né? Para o não índio, ele traz benefício, o lucro, o bem de vida, mas esse bem de vida é só uma partezinha, né? E a gente já tem umas experiências, a questão da mineração. Na minha região, inclusive, antes da demarcação, houve, sim, essa invasão de garimpeiros lá na nossa região, e não foi nada agradável. E tem uma sequela lá deixado lá. Ainda tem resto de mercúrio lá, que o povo está tomando lá, né? Água com esse mercúrio. E traz uma sequela muito grave, muito grave. Não somente questão biológica, mas questão também, a questão de avanço, a parte da educação, a parte da saúde. Então, eu, inclusive, eu vou falar pessoalmente, eu sou totalmente contra a exploração de minério dentro das terras indígenas, porque ali vivem os meus parentes, ali vivem os meus sobrinhos, ali vivem as minhas irmãs, os meus irmãos, a minha mãe, né? Mas a gente não tem nenhuma experiência boa dentro desse contexto da extração de mineração. Então, só traz desgraça. Eu lembro muito bem, eu tinha uns 8, 10 anos, quando teve essa invasão de garimpeiros lá na nossa região. Em São Gabriel, em São Gabriel da Cachoeira. Foi São Gabriel da Cachoeira, né? Como a minha aldeia era na beira do rio, a gente... Quantas e quantas embarcações passavam lá na minha aldeia. E aquele povo não respeitava as meninas moças, né? Levaram doença. Não é questão só extrair o minério. É toda uma consequência social, né? Toda uma consequência social, toda uma consequência de povos, de ocupação, né? De ocupação. Toda uma questão de ocupação, né? Não é só uma questão de só retirar, não. Tá lá sequelas que eles deixaram. Ainda não terminou o mercúrio.
os peixes morrem, os peixes ficam cheio de mercúrio, e o meu povo fica aí pescando com esse peixe, comendo, e traz uma doença muito grave. Então, a gente vê, a gente percebe, até agora, a gente não vê nenhum empresário indígena. A gente não quer ser dessa forma, né? Então, quando eu falo que eu sou nesse sentido de radicalidade, não é, né? Não, mas é porque eu vivi. Porque eu presenciei quando era criança. Eu passei por isso. Eu vi Você presenciou todas as... eu vi o corpo boiando nos nossos rios. Então, não é somente, mas pode ser, para o governo é muito bom, porque vai dar lucro, mas ele não vê a consequência social do lugar que está sendo explorado. A gente percebeu agora com o povo Yanomami ali em Roraima, né? Pior foi lá na nossa região, mas só que a liderança daquela época era bem forte e eles conseguiram tirar os garimpeiros não indígenas, né? Mas teve morte, muita morte, né? Esses corpos a gente via boiando, porque a gente tomava banho no rio, né? Nadando, né? Mas a gente via os corpos boiando nos nossos rios, né? Sem cabeça, sem tudo. Então, a questão de extração de mineração traz toda uma consequência bem grave e triste. Por isso que a gente luta para não aceitar a mineração. É porque, né? Para quem está de fora, né, olha, simplesmente pensa que é simplesmente, né, por isso que é importante a gente ter esse espaço para conversar com essas lideranças, porque quem olha de fora pensa assim, não, é só extrair o minério, né, enfim, fazer o tratamento de degradação para minimizar esse tratamento de degradação, mas é o que você falou, né, existe todo um contexto, toda uma consequência social, uma consequência na própria natureza que é irreversível, né, a questão da pesca, Então é bastante interessante que a gente possa ouvir isso de uma liderança, né? Mas me parece que, como é que é essa contenção de equilíbrio de forças? A gente percebe algumas lideranças indígenas que é a favor, né? Existe algum outro grupo de associação que é a favor dessa mineração? Ou a mineração do jeito que é feito hoje em dia, ou uma mineração aos moldes dos próprios povos indígenas? Existe algum outro tipo de associação? E aí, como é que ocorre esse equilíbrio de força entre lideranças que não são a favor e lideranças que são a favor? Essa liderança que são a favor, eu acredito, são lideranças que ainda precisam entender a dinamicidade, como que se dá quando entra uma empresa de mineração. Eu acredito, só passando como nós passamos no Rio Negro, eles vão entender, né? Mas, e outra coisa, eles são seduzidos, eles são cooptados pelo governo. Eles são, vamos dizer assim, eu vou falar, pode ser que vocês podem me pedir minha cabeça, mas eu posso falar. Eles são cooptados por pequenas coisas. Ou os empresários dão um pequeno dinheiro para eles, né? Porque dá uma propaganda enganosa, porque se você conseguir que a gente entre numa área indígena, você não vai morar lá, você vai morar no exterior, você passa assim que foi para a nossa liderança, não é agora, que nem todas as lideranças são harmônico, né? Mas há conflitos, porque eu vejo que algumas lideranças ainda não entenderam o quanto traz uma sequela, né?
para os povos indígenas. E assim que foi. Tem também naquela época, tinham lideranças que queriam extração de mineração, né? Mas depois eles viram que o povo deles estava morrendo. Ali que eles recuaram. Mas essa liderança hoje, que estão ali, pertinho do governo, batendo palmo tudo que ele fala, eles ainda precisam entender, né? Se eles levarem adiante, os próprios povos, eles vão ver os próprios povos dele sendo massacrados, humilhados, escravizados. Então, só assim a gente acorda, e esse tipo de lideranças acorda, né? Então, infelizmente, nós temos esse tipo de lideranças, né? Que pensa só nele, né? Porque eles são seduzidos pelo próprio sistema brasileiro, pelo próprio empresa ou empresário fica dando, né? Que essa liderança ela não pensa na coletividade dos povos, e sim nele, no individual. Aí eu vou passar bem, a minha família vai passar bem, eu não vou morar aqui no Brasil, eu vou morar no exterior. É esse tipo de propaganda que fazem para eles poderem acreditar e que, vamos dizer assim, mobilizar e querer aceitar a mineração, né? Entendi. E em relação você falou daí que existem diversas outras associações, por que especificamente a Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro residente em Manaus? Existe uma pauta própria das mulheres indígenas, né? Que, enfim, existe um movimento indígena e dentro disso existe essa pauta. Como é que seria mais ou menos esse movimento em relação especificamente às mulheres? Bem, as mulheres, elas têm uma pauta específica, né? Mas está dentro do movimento indígena. A nossa pauta é pelos direitos indígenas, principalmente os direitos das mulheres indígenas aqui em Manaus, porque como nós mulheres somos a gente trabalha como babá, a gente trabalha como diarista, né? Tem um momento que o patrão acha que ela não sabe de nada, né? Ela troca por um rancho, troca por uma roupa, né? E não tem nenhum direito trabalhista para ela. Então, a associação ela resguarda todo esse processo, né, de fazer frente dessa luta, né, e resguardar esse direito das mulheres indígenas, né? Então, essa associação, na verdade, onde eu estou, é uma associação que foi iniciada por essas mulheres domésticas, né? Passaram muita coisa. Só quando a gente conversar com essas mulheres mais experiente, a gente ouve, né? Enquanto a liderança hoje jovem, eu ouço muito dessas mulheres e ela me fala muita coisa que elas passaram. Então quer dizer que existia casos em que as mulheres indígenas iriam trabalhar nas residências e o empregador, em vez de retribuir com a remuneração, com o salário, né, em pecúnia, o dinheiro, aí, às vezes, queria dar um rancho, um quilo de arroz, seria isso, basicamente. Até agora existe esse tipo de coisa, né? Então, não é só isso, Weber. Elas foram violentadas sexualmente. Não só a questão Não é questão só de trabalho. Elas são violentadas sexualmente, moralmente, discriminação, preconceito, é porque você é índia, porque você não sabe lavar roupa, é porque você é índia, não sabe fazer comida igual ele. Então, esse falta de respeito dos patrões ainda existe hoje, né? Então, e muitas mulheres ainda não são devidamente registradas como trabalhadoras, né, domésticas, com devidos direitos. Quando
há esses problemas, as mulheres correm na associação, né? Tentar resguardar o seu direito. Então, quando a gente parte para um processo que é um processo coletivo, judicialmente, né? E a gente tenta resguardar essa mulher, né? Com todo o direito que ela tem, né? Porque senão ela é agredida pelo próprio patrão, né? Ah, porque você me processou, porque você não me respeitou, né? Tudo isso ela passa depois que ela fala para a associação, né? Olha, eu estou passando isso, e a gente toma devidas providências, né? Mas ainda não, a gente precisa de uma ajuda jurídica, né? Muitas vezes a gente não tem essa dificuldade de encontrar pessoas que realmente, judicialmente, possa Ajudar. acompanhar e ajudar lá nesse contexto, né, das Mas isso mulheres. nem no Ministério Público e na Defensoria Pública, vocês entendem que não há um tratamento se adequado em relação a esse acompanhamento jurídico? Ou, É, enfim, a gente tenta dialogar com advogados assim que se sente mais assim parte, né, que se sensibiliza, né, aí ela ajuda assim essa parte assim vai nesses setores, né, de acompanhamento juridicamente, mas a associação ela só assim encaminha, chama esse profissional para poder acompanhar, né? E se tiver que entrar com ação, a gente faz um documento, manda, né? E a mulher, enquanto isso, ela seja resguardada nesse sentido, e é bem desafiadora para nós. entendi. Uma outra questão, Clarice, assim, que, né, é até legal que você esclarecesse, porque fica muito na base do nosso imaginário do senso comum, né? E aí a gente ouve as diversos tipos de barbaridades, né? Por que que ocorre a migração, né, dos povos indígenas, né? Se pensa muito naquela questão romântica, os povos indígenas vivem em harmonia com a natureza, e aí por que que ocorre essa migração para o meio urbano? Eu acho interessante você falar isso para a gente desconstruir, né, de repente, algumas coisas, né, esclarecer algumas coisas. Tá. A realidade das mulheres é bem simples de falar, né? E também bem um pouco complexa, né? Essa migração das mulheres indígenas do Alto Rio Negro, ela inicia a partir de décadas de 80, de 70, de 80 para 90 e até hoje, né? Década de 70, é, historicamente, né, a nossa historiografia fala que nós somos colonizados pelos missionários, né? Então, hoje nós somos 100 anos sendo colonizados nessa região. A partir do momento que a gente passou por uma escola internato, não é do meu caso, mas assim, sou dessa geração, né, dessa geração de 70, de 80, né, essas mulheres, elas passaram por uma formação, né, escolar, internato, né, onde essas mulheres foram proibidas falar a sua própria língua, né, para poder adquirir a língua portuguesa. Então, elas deixaram de falar a sua própria língua. Então, quando alguns missionários, né, achavam que aquela indígena bonita, trabalhadora, e eles traziam, né, e hoje a gente fala que fizeram tráfico de pessoas, né, para trabalharem na casa das famílias dos próprios missionários, e na década de 80, e os militares, né, as famílias os militares também trouxeram essas mulheres para trabalhar na casa de família, ou com o próprio nas casas dos generais, dos capitães, né? E assim foi, né? E quando ela fica mais ou menos que eles acham que não serve mais para eles, né? No caso as mulheres vai avançando a idade, né?
caso de 50, 40 ou 30, 35 anos, elas eram despachadas, né? Despachadas sem nenhum direito, como eu já falei, sem nenhum direito. E praticamente elas ficavam sem nada, né? Elas tinham dificuldade de voltar para onde elas vieram. Então, não tinha como voltar. E para não... como elas saíram sem direito, não tinha nenhum recurso para retornar nas casas delas, né, nas aldeias. E tiveram que ficar por aqui, em Manaus, né? Então, a migração lá do Rio Negro começou assim. Quando a mulher indígena já mora aqui, né, muito tempo, assim, com todos esses desafios, e o que elas faziam? Elas procuravam um terreno de invasão, né? Não é porque digamos assim, um privilégio, mas para poder encontrar um terreno para poder fazer sua casinha. E para nós, vendo isso, conseguir um terreno, para nós também faz parte de um território, né? Aquela parte pertence e dela faz um sagrado. Então, quando vê os parentes que ficavam lá, eles também viram que tem uma parenta que mora na cidade, e de lá que eles vieram, né? E essa Mas senhora... só para entender, Clarice, desculpa, essa migração inicial que você falou, né, que inclusive militares traziam, ela vinha com promessas de que teria direitos trabalhistas, né? Enfim, então era uma falsa promessa para tentar, né, com que essa migração ocorresse. Seria basicamente isso. Isso mesmo. Então, agora, na década de 90, teve outro migração forte, né, que teve uma empresa que trabalha com ovos, né, granjas, e foram recrutar a família dos indígenas em São Gabriel da Cachoeira. Isso foi na década de 90, e muitas famílias indígenas, com essa falsa promessa dessa empresa de granja, vieram para cá em Manaus. E maior parte desses povos indígenas do Rio Negro ficam ali no quilômetro que vai lá para a estrada do Presidente Figueiredo, né? Então, assim foi a migração. E hoje, essa migração continua, porque são parentes, a gente tem esse vínculo direto com os parentes. Não é porque a gente veio para a cidade, a gente perdeu o vínculo, a gente já virou não indígena, a gente esqueceu nossa tradição, nosso costume, nossa língua, não. Pelo contrário, fortalece esse laço. Então, quando o governo fala que os índios que moram na cidade não têm direito de vacina, ele está super errado, né? Ele está enganado, porque a gente tem esse vínculo direto com os parentes lá das aldeias, né? Então, a nossa migração do Rio Negro, inclusive, com certeza, e com outros povos indígenas, a migração aconteceu isso também, parecido conosco, né? Essa questão que você falou é interessante, né? É outro mito que a gente escuta. Se o indígena vive na cidade, né? Se ele saiu da aldeia indígena, se imagina logo, aldeia indígena oca, então só é índio quem vive nessas condições, né? E é interessante você esclarecer, né? Como você falou. Então, a migração que o indígena mesmo na cidade é o contrário, né? Esses laços reforçam. Eu estava conversando com a minha esposa que é uma comparação em relação a, por exemplo, o brasileiro, né? Que migra, ou o amazonense, ou o paraense, ou o roraimense, enfim, que migra para um outro estado ou para um outro país. Ao contrário, né? Quando ocorre essa migração, ou de forma voluntária ou involuntária, aí é que reforça esses laços, né? De territorialidade, enfim, ancestralidade. Então, é importante também você ter tocado nesse assunto para esclarecer também.
Valber, isso é interessante, né? Ninguém vai virar outro ser, outro povo quando você sai de um lugar para o outro. E pelo contrário, né? Inclusive, é a nossa especificidade de mulheres indígenas. Nós temos nossas plantas medicinais que a gente traz das nossas aldeias, das nossas mães, né? Nós temos desses medicamentos da nossa ancestralidade nos nossos quintais, né? Então, eu vejo assim, foi tão importante para nós nesse tempo de pandemia, que a gente preveniu com esse medicamento tradicional, que são plantas medicinais, né? Então, eu vejo assim que o governo, ele faz uma passeada, ou muitas vezes um entendimento errado, né? Um entendimento falso, ou ele não quer entender, ou ele simplesmente não sabe, né? Do que o Brasil representa, né? O nosso Brasil, ele é pluriétnico, tem toda essa diversidade cultural, né? E a gente percebe que o governo perde essa credibilidade, né? Que quando nós fomos muito discriminados, aliás, nós estamos sendo muito, muito discriminados, sofrendo preconceito com questão de vacina, né? Eu acredito, aqui em Manaus, por exemplo, nós somos 30 mil indígenas, em várias calhas da região do Amazonas, né? Aqui em Manaus concentra vários povos de 62 municípios do Amazonas, concentra aqui, né? E como é que está sendo a ideia? Como é que está sendo essa questão, né, do Covid, né? Como é que está sendo essa convivência, né, com essa pandemia dos povos indígenas? Não só na questão que você falou da vacina, né? Não só da questão da contaminação, enfim, até por ser até uma cultura, né, coletiva. Como é que está sendo o enfrentamento dos povos indígenas em relação ao Covid? Não só o enfrentamento, como você falou também em relação à vacina. Uhum. Bem, o enfrentamento, né, agora com os povos indígenas, ele é bem interessante, né? Que eu acredito cada grupo indígena, cada associação, eles estão fazendo parte, né? Eu acredito, e ao mesmo tempo eu quero agradecer as parcerias, né, que são sensibilizadas com as questões indígenas, né? Eu acredito que foi uma parceria muito forte conosco, né, enquanto povos indígenas. A sociedade civil, na verdade, sensibilizou conosco, né? Isso é uma forma de enfrentamento, né? E enquanto o governo deveria estar sensibilizado, não, ele foi realmente muito brusco, muito desrespeitoso conosco, né? E até agora nós estamos enfrentando nesse sentido. E, por exemplo, assim, Valber, na questão de alimentação, a gente precisa muito da questão, assim, de básico da alimentação, né? Porque até agora as atividades não normalizaram, né? E, inclusive, o decreto do governador do Amazonas, ele não tem voltado para essas questões mais vulneráveis, né? Para as pessoas mais vulneráveis, no caso, os povos indígenas de Manaus, não somos vulneráveis nesse sentido. Segurança alimentar, pelo menos garantir essa segurança alimentar, né? E a gente está enfrentando nesse sentido até agora, né? Esse enfrentamento, ele parte das nossas mobilizações, das nossas articulações com parceiros, né, com parceiros não governamentais, né, eu acredito individuais também, que são sensibilizados, e assim estamos enfrentando, né, e se dependesse só do governo, a gente não faria nada, assim, claro, a gente perdeu muitos nossos parentes, né, na segunda onda aqui em Manaus, e a gente continua resistindo, assim, enfrentando no dia a dia, buscando os parceiros, né? E, no caso, nós, da Marne, né, as mulheres indígenas da Marne, até agora a gente não voltou às nossas atividades normais, né?
Essa associação, ela trabalha com os artesanatos das mulheres indígenas, com isso que elas convivem, né? Convive e ainda ela tem tanto retorno financeiro individual e coletivo. Quando você fala do coletividade, é o todo de um coletivo dessa associação, entendeu? Entendi. Então, há o que você falou, né, que eu consegui compreender, é que há um plano, por exemplo, de auxílio para o trabalhador formal ou recuperação do microempresário, mas em relação enfim, aos povos indígenas que, de uma certa forma, sobrevivem em relação ao artesanato, não há nenhum plano. Né? E em relação ainda sobre o Covid, outro bordão que a gente escuta por aí na mídia tradicional, e aí nada melhor do que uma liderança indígena para esclarecer, que o fato de os povos indígenas, né, ter uma cultura naturalmente coletiva, e aí, portanto, muito mais proximidade física, isso de uma certa forma facilitaria a contaminação. Você percebe isso na prática ou é mais um mito? Enfim, como é que você enxerga essa afirmação? Bem, para nós, essa contaminação, né, de contrair essa doença foi muito, muito rápido, até porque as nossas casas geralmente não têm compartimentos. Quando pega essa doença, todo mundo pega desde criança, né? Então, é coletivo, a gente come. A gente, na verdade, nossa coletividade, nossa convivência é praticamente coletivo. Muitas vezes a gente compartilha com algumas coisas assim no dia a dia, né? O prato, colher, como é que é? A cuia de chibé, né? Então, tudo é compartilhado. Então, quando veio essa doença, para nós foi muito rápido a contaminação. No caso, as minhas companheiras, e que pegaram praticamente 80% das minhas companheiras mulheres, com suas famílias, contraíram essa doença. E elas relatam exatamente isso, né? Olha, meu filho trouxe da rua essa doença e outra semana eu já peguei, né? Então, é um conjunto de coletividade que vai passando, né? Eu vou abraçar, eu vou... Às vezes eu deito na rede do meu irmão, eu vou deitar na rede dos meus filhos. Então, vai tudo isso. Então, e, inclusive, a gente... Aqui em Manaus, nossas casas são pequenas, né? Às vezes só tem um compartimento, né? Então, tudo isso para nós dificulta, né? Dessa relação, né? Porque nós somos muito recíprocos, né? Assim, de viver numa coletividade em casa também. Em relação também ainda dentro do Covid, que foi permitido em relação aos tratamentos, né? Eu sei que aqui em Manaus, em uma certa ocasião, já houve aquele episódio famoso em que se permitiram a pagelância dentro do hospital, aqui o hospital urbano. Por ocasião da Covid, foi permitido, ou esses costumes foram negados aos povos indígenas, ou foi mantido também vamos dizer assim, essa interculturalidade? Né? Não foi permitido, infelizmente. Eles tiveram o governo tinha feito um hospital da campanha para os povos indígenas, mas nenhum pajé podia entrar naquele espaço, né? Então, explica para a gente como é que seria, assim, explica para a gente como é que seria essa atuação, né? Essa atuação seria assim, mesmo que a gente sabe que não pode ficar perto, não pode estar perto do paciente, mas muitas vezes esse pajé ele queria entrar com toda a proteção, né? Inclusive quando é o próprio filho dele, né? E ele foi negado para visitar, né? Ele foi negado para levar o remédio, né? O remédio de benzimento, muitas vezes teria o remédio
medicamentos naturais, né, de chá, essas coisas, né? Então, não foi permitido. Eu vejo assim, só o nome mesmo que o governo coloca nessa situação. Teve todo o protocolo, teve maior dificuldade de fazer, principalmente para a liderança, né? A gente não podia visitar, né? A gente não podia estar lá conversando, a não ser falar assim, cobrar, né? Mas não foi permitido. Então tá, obrigado, tá? Obrigado, Clarice. A gente rápido o tempo aqui passou, né? Quando eu vi o tempo rápido tinha passado. Acho que isso se deve muito à sua, enfim, a diversas informações que você tem. Acho que a gente podia passar aqui um bom tempo mais conversando. Muito esclarecedor para a gente. Você agradeceu por estar nesse espaço, mas na verdade quem agradece é a gente, porque isso nos permite desconstruir diversas coisas, né, que são colocadas no nosso imaginário desde criança, enfim, reproduzido por uma mídia tradicional. Então, eu te agradeço muito, Clarice, por ter, enfim, tirado um tempinho para bater esse papo com a gente. Tá certo, Valber. Eu que agradeço, tá? Você pelo convite. Muito obrigada para as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão vendo. Eu gostaria, assim, de convidar, né, apoiar nossas lutas significa você apoiar pela vida. Eu vejo, assim, que a gente tentou muitas redes de articuladores, né, dos povos indígenas, e você apoiando essa luta dos povos indígenas, você está apoiando a vida dos povos indígenas e também a sua própria vida, né? Então, eu quero agradecer, estou aqui, qualquer coisa, estou aqui disponível para contribuir. Muito obrigada. Obrigado a Clarissa mais uma vez, obrigado ao Maninho que ficou até aqui, um abraço e até a próxima quinta-feira.